Sabe o que mais frustra a nossa vida? São os nossos desejos e as nossas vontades, aquilo que já passou. Sabe aquela frase errada que muitos falam sobre o primeiro amor? Não existe primeiro amor, existe um verdadeiro amor. Um amor constante que cresce a cada dia no Senhor. Porque se existe primeiro, vai existir o segundo. E nós ficamos nas nossas orações falando: ai Senhor, como eu queria sentir de novo aquilo. E Deus olha para você: eu tenho algo maior para você. E você está querendo viver naquilo que você viveu lá atrás e que já passou. E sabe por quê? Porque nós queremos perceber as coisas espirituais no sentimento da alma. E Deus quer nos levar a um lugar, e nos levar a um lugar maior no Espírito, para que possamos compreender e entender coisas sobrenaturais. Pare de ter saudade daquilo que já passou e comece a perceber aquilo que está acontecendo. Deus está se movendo, Ele está em constante aperfeiçoamento nas nossas vidas. Sabe por que você se encontra às vezes num lugar de tristeza dentro de você? É porque você parou no tempo e está relembrando aquilo que já passou. E Deus precisa que você saia desse lugar e você comece a avançar para aquilo que Ele disse que faria. As nossas orações chamam-se lamentações, porque nós vamos orar ao Senhor e falar: Senhor, por que não aconteceu tal coisa? Não é porque Ele não cumpriu a sua palavra, é porque você quebrou ciclos e isso não pode ser concluído na tua vida. E o que você precisa fazer? Você precisa voltar para o Senhor e perguntar para Ele o que você está fazendo, porque naquilo que você está fazendo eu quero me incluir, eu quero me envolver. É por isso que eu não consigo entender uma igreja que gera estratégias para que Cristo faça as coisas. Sabe por quê? Porque a verdadeira estratégia está nele. E se nós estivermos nele, Ele faz com que todo o corpo se movimente e toda a junta se junte corretamente e o corpo funcione para aquilo que ele foi chamado e para aquilo que ele foi designado pelo Senhor. Nós temos que deixar de ser cristãos que ficam ligados ao passado e começar a olhar para aquilo que Deus está construindo no hoje nas nossas vidas. Porque se nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo hoje, nós não vamos conseguir alcançar o futuro glorioso que Ele tem para as nossas vidas. Aleluia! Porque Ele é um Deus que está em constante movimento. Ele está se movimentando, Ele está caminhando rumo à conclusão daquilo que Ele disse que faria. Às vezes as pessoas falam: poxa, pastor, parece que está atrasado, que as coisas não vão acontecer. Não, meu querido, Deus é pontual na tudo aquilo que Ele disse. Nós ficamos para trás, presos no passado. Deus é pontual, Ele age no momento correto. Se você não estiver na estação da chuva no lugar exato, você não vai se molhar com a chuva. E não adianta chegar depois e querer que a chuva venha. Você precisa estar se movimentando na estação correta. Você precisa ter uma percepção correta do que Deus está fazendo. Você precisa ouvir o que Deus está fazendo para que você se mova sem confusão e com clareza. Aleluia! Feche os teus olhos, vamos adorar ao Senhor. Te louvamos, Senhor. Rendemos toda a honra, toda a glória ao Teu nome. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso amigo. Nosso amigo Jesus, aquele que foi ao Pai e disse: aguardem, aguardem, porque eu vos enviarei o meu Espírito e Ele vos ensinará e instruirá acerca de toda a verdade. Ele vai constrangê-los do pecado e do juízo e vai ensiná-los o caminho reto para chegarmos e irmos até o Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, Papai. Obrigado pelo Teu cuidado, Abba. Obrigado porque o Senhor nos cuida. Obrigado porque você nos ama. Obrigado porque o Senhor direciona os nossos corações, nos leva a viver uma vida segundo a Tua vontade. Obrigado pela Tua correção, porque isso nos torna filhos e não bastardos. Obrigado porque Tu nos corrige, porque quer que nós venhamos crescer, quer que nós venhamos amadurecer. Obrigado, Senhor. Nos leva para esse lugar nessa noite. Tira-nos uma percepção carnal, de uma percepção, Senhor, que liga todas as coisas, Pai, a ambientes carnais e incrédulos, e leva-nos para os Teus campos essa noite.
para que nós possamos contemplar os campos do Senhor, possamos contemplar que sim, o fruto já está ali, que a semente já está pronta para ser colhida, que possamos mudar a nossa visão e a nossa percepção, e possamos ver como você está vendo nesses dias. Traz descanso sobre esse ambiente, Senhor. Arranca todo o peso do coração de homens e de mulheres aqui nesse ambiente agora. Tira-os, Pai, deste lugar de angústia, deste lugar, Pai, de incredulidade, deste lugar de falta de perseverança, e que eles descansem em Ti. Nós dizemos que você é o maior nesse lugar. Nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor somente a Ti, Yeshua. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele, Senhor, que veio e que morreu, e que, Senhor, que com Teu sangue nos resgatou e pagou toda a dívida contra nós escrita e nos colocou em uma condição de filhos, Senhor. Ah, nós Te amamos. Nós Te amamos porque Você nos resgatou, porque Você nos perdoou, porque Você nos deu uma chance de Te conhecer, porque Você nos tirou do meio do montouro, do pecado, do lixo, Senhor, e nos colocou em um lugar de filhos, nos assentou contigo, colocou novas vestes, colocou um anel de honra, uma sandália de honra em nós, nos vestiu, serviu a mesa, nos deu alimento. Ah, nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos porque fizesses isso com nós. Tu nos colocastes nesta mesa, Tu servistes para nós. Nós somos filhos. Ah, filhos de um Deus poderoso, de um Deus que tem controle de todas as coisas, de um Deus que sabe tudo, de um Deus que criou o fim das coisas antes de começá-las, porque Tu és o Senhor de todas as coisas. Ah, Rabassore Cache. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Damos honra ao Teu nome. E queremos dizer que nos Teus braços nós queremos descansar. Nos Teus braços nós queremos, Pai, deitar, Senhor. Ah, Espírito Santo, mostra a algumas pessoas essa noite o que é o amor de um verdadeiro Pai. Porque eles não Te conhecem, porque eles ainda ligam aquilo que tiveram de um pai na carne com um Pai que Tu és. Que nessa noite o Senhor pegue os seus corações, que o Senhor os abrace, que o Senhor os constranja e que eles sejam tocados de dentro para fora pelo amor, Pai, que faz, Pai, toda a diferença e que transforma a vida de um homem, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sente-se, querido. Pode glorificar o Senhor. É para Ele. Aleluia. A nossa maior dificuldade é que a nossa percepção sempre está ligada àquilo que estamos vendo. E aquilo que estamos vendo determina como nós vamos nos mover na circunstância que estamos tendo no momento e vivendo naquele tempo. A visão que nos dirige, a visão que nos leva a um lugar. E é por isso que nesses dias é muito importante nós termos uma percepção espiritual daquilo que Deus está fazendo, e como Ele está fazendo, e aonde Ele está fazendo, e como Ele está se movendo. Porque se a nossa percepção não estiver conectada com o Espírito de Deus, nós estaremos indo por um caminho que Ele não está, e é por isso que torna-se um caminho difícil de caminhar. Torna-se um lugar complicado. Não confunda dificuldade de você caminhar em lugares. Não confunda isso com coisas que Deus está fazendo dentro de você para te aprovar para lugares que Ele está te levando. Quando a nossa percepção espiritual está corrompida, nós pegamos aquilo que é da nossa alma e dizemos que é Deus que está tratando, que é Deus que estamos passando tratamentos do Senhor, sendo que na verdade não são tratamentos do Senhor.
São respostas de uma alma que está angustiada e gritando, porque só consegue ver as coisas como um homem carnal e não consegue ter uma percepção espiritual daquilo que Deus está fazendo e como Ele está se movendo. Há uma grande diferença de estar angustiado na alma e estar angustiado no espírito. Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, Ele estava grandemente angustiado no espírito, Ele estava grandemente angustiado dentro dele. Por quê? Porque Ele estava caminhando para a conclusão daquilo para o qual Ele foi chamado para fazer. Ele estava concluindo aquilo para que Ele veio. Ele estava inserido dentro do propósito do Senhor. E a angústia que foi gerada não era porque Ele ia para a cruz, mas a angústia que foi gerada no coração do mestre naquele dia foi de ele não permitir que a sua alma falasse mais alto do que o propósito eterno que o Pai tinha determinado no seu coração. Se a minha percepção e os meus olhos estão corretos perante aquilo que Deus está fazendo, eu não confundo o que Deus está dizendo com as minhas emoções. Perceba que em todo tempo, quando Jesus terminava de falar, de pregar, de curar, Ele se movia para um lugar de solitude. Perceba que quando Ele opera uma grande manifestação de milagres, onde Ele prega para uma grande multidão, onde muitos são curados, libertos, são tocados pelo Espírito de Deus, após toda essa movimentação de graça e milagre, Ele se retira em silêncio e vai para um lugar de solitude. Porque no lugar de solitude, onde toda o desejo da nossa alma se cala, e nós paramos para ouvir aquele que nós precisamos ouvir todo momento, que é o Pai que nos direciona a todas as coisas. E quando Ele sai desse lugar, quando Ele volta para a multidão, Ele volta com uma clareza de propósito. Por quê? Porque Ele esteve com aquele que deu a missão, e Ele não desviou os seus olhos da missão. É por isso que a percepção espiritual nesses dias, ela vai determinar se estamos nos movendo da forma que Deus disse ou da forma que nós desejamos nos mover. Nós precisamos compreender que nem sempre aquilo que está dando certo é porque Deus aprovou, e nem sempre aquilo que está dando errado é porque Deus desaprovou. Porque às vezes Deus vai fazer coisas darem errado na tua vida para te ensinar perseverança. Mas também não seja um crente ligado, um crente místico, e achar que tudo tem que ser ruim para ser bom. Porque crente místico assim, se a coisa está boa, ele começa a falar: está amarrado, em nome de Jesus, está muito bom, tem um demônio aí, Satanás está se levantando. Meu irmão, como é que está? Não, está bom demais, irmão. Tá bom demais, vou orar para ficar ruim. E sabe por que faz isso? Porque não tem percepção espiritual. Porque aqueles que discernem as coisas pelo Espírito de Deus sabem se vem do Senhor ou não. E aqueles que discernem pelo Espírito, eles sabem viver bem com muito, ou eles sabem viver bem com pouco. Quando tenho muito, sou grato; quando tenho pouco, sou grato. Em todas as circunstâncias, louvado seja o Senhor. Por quê? Porque a percepção está ligada àquilo que Deus disse, não àquilo que o ambiente está dizendo. Quantos de nós já viemos para um ambiente de culto e nós falamos assim: o ambiente está pesado? E realmente, às vezes está pesado pra caramba. E o que eu tenho que fazer num ambiente como esse? Primeiro, olhar se o causador do peso não sou eu. Porque às vezes o peso que está no meu coração está contaminando o ambiente. E por que contamina? Porque eu olho para o lado e falo: irmão, você está sentindo o que eu estou sentindo? Ó, dá até um arrepio aqui. Está sentindo, irmão? O quê? Não, está pesado, né? Tá? É? Ah, tá. Porque não tem percepção de vai, é o tal do Maria vai com a outra. Aí sai o irmão, chama outro irmão: irmão, se percebeu o ambiente? É, que benção. Não, que benção, tá louco? Aonde benção? Você não está percebendo? Carnal. Tá pesado. É, mas não estou sentindo. Então você tem que orar mais, irmão, que está pesado. Aí ele conquista mais um adepto do ambiente pesado, são 3. Aí ele não se contenta, ele vai para os irmãos da intercessão: ó, muda a oração. Por que mudar a oração? Não, porque eu estou sentindo que está pesado. Mas Deus deu outra direção. Não foi Deus não, escuta eu.
Só que o cidadão não tem vida de oração, não tem leitura bíblica, não consegue ouvir Deus faz muito tempo, mas ele precisa que alguém perceba alguma coisa nele para ele olhar para dentro dele mesmo e dizer: nossa, Deus falou comigo. Sendo que na verdade a movimentação dele não passa de alma, não passa de vontade e desejo daquilo que ele vivenciou a semana toda na sua vida. Cara, se você passou a semana toda sem estar com Cristo, se você passou a semana toda fora da sala do Senhor, sempre vai estar pesado para você, porque o peso da glória de Deus em uma carne que se movimenta carnalmente torna-se desagradável. Mas quando a minha carne é sujeita ao Senhor, ela é entregue ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, a glória dele traz alegria e traz peso, sim, mas de glória. Porque a carne milita contra as coisas do Espírito. E sabe por quê? Porque a carne não quer as coisas do Espírito. Aí nós viemos para ambientes e torna-se pesado. Por quê? Porque nós não fizemos nada na semana para nos tornar parecidos com Cristo. Eu não vejo na Bíblia nenhum ambiente pesado quando os apóstolos estavam ensinando acerca das Escrituras. Eu não vejo na Bíblia nenhum apóstolo chega lá, Pedro fala para Lucas: Lucas, ó, chama a intercessão que tal, o pau está quebrando aqui. Chama aí que eu estou pregando, não está acontecendo nada. Movimenta lá, vamos orar. Sabe por que isso não acontecia? Porque eles estavam integrais no Senhor. É porque os cristãos daquela época entenderam a integralidade do chamamento. A percepção deles era correta, porque eles eram movidos pelo Espírito e não pelo ambiente, não pelas pessoas. O crente era chato naquele tempo, não porque ele ficava citando versículo bíblico e dizendo que se a pessoa não aceitar Jesus ia para o inferno. O crente era chato naquele tempo, porque quando ele chegava no ambiente, o ambiente tinha um peso de glória. Por quê? Porque alguém diferente entrou no recinto. Essa era a diferença. Ele não chegava citando a Torá, porque muitos deles não tiveram acesso a ela, mas eles tinham sido transformados de dentro para fora, e a percepção e a forma deles ver a vida mudou. Porque, irmãos, nós estamos falando de 2000 e poucos anos atrás, de um povo que ardeu o seu coração e queimou, esperando que Cristo voltasse para levar eles, e morreram por essa causa. Entregaram as suas vidas, as suas famílias, seus filhos, viram seus filhos sendo mortos por uma causa, e eles morreram felizes sabendo que aquela causa era correta, que eles deveriam morrer por aquilo. Por quê? Porque a percepção que eles tinham era espiritual, daquilo que ainda não estava concretizado, mas aquilo que viria, eles conseguiam avistar. Sabe por que nós não conseguimos ver muitas coisas hoje? É porque nós estamos olhando somente para as nossas vontades, e os nossos olhos estão voltados para o nosso umbigo. Mas quando nós tiramos os olhos de quem somos, olhamos para quem Ele é, a nossa percepção acerca de tudo começa a mudar. E quando eu digo de tudo, é de tudo. Eu tenho dito que essa geração, Deus está trabalhando para uma desconstrução de mente, para que novamente o Espírito de Deus volte a atuar na vida dos cristãos esses dias. Porque nós construímos o nosso pensamento, desenvolvemos a nossa leitura bíblica por meio de pensamentos humanistas, e não por meio daquilo que o Espírito disse e deixou escrito. Às vezes eu vejo pessoas pegarem texto da palavra e corromper assim de uma forma tão grande, que você fala: meu Deus, aonde, o que ele cheirou? Que maconha que ele fumou? E ele fica tão concreto dentro dele que aquilo que ele está dizendo é uma verdade, que ele prega aquilo com muita vontade e que convence muitos que o ouvem. E por quê? Porque nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo a palavra de Deus a partir daquilo que somos e não a partir daquilo que Ele é. A nossa leitura tem que ser a partir de quem Ele é, porque é Ele quem nos transforma, não somos nós que mudamos quem Ele é, para que nós possamos ficar agradáveis no ambiente. Então eu vejo nesse tempo Deus trazendo uma transformação, uma transição de mente. Para quê? Para que nós estejamos adequados àquilo que Ele vai fazer nos próximos dias. Porque Ele precisa de uma igreja focada, determinada, com uma visão alinhada e correta acerca daquilo que Ele tem que fazer a partir da sua igreja nesses dias. E essa visão, ela tem que estar correta e alinhada àquilo que está escrito.
Nós precisamos voltar a ser um povo bíblico. Nós precisamos voltar a ser uma igreja bíblica. Uma igreja que não confunde as coisas, mas que vive pelo que está escrito. Não discute se pode ou se não pode. Discute se está escrito ou não está escrito. Está escrito, está, então pronto. Não, mas eu pensei assim, não, você não tem direito de pensar. Porque se morreu para a tua vida, cara, você tem direito de obedecer o que está escrito. Porque a palavra de Deus é lei para os nossos corações e alinha os nossos corações à sua vontade. Nós precisamos que a igreja volte para um lugar que ela perdeu. Nós temos que sair de uma adoração almática e entrar numa adoração contínua. O que é uma adoração almática, pastor? É aquela que você na hora do louvor levanta, pula, dá piroleta, gira, dá helicóptero, aviãozinho, pula, todas as cadeiras, cai no chão, baba, chora. Mas na segunda-feira continua sendo aquela mesma porcaria que era na sexta-feira. Xinga todo mundo, bate na mulher, espanca os filhos, dá calote, rouba o troco do mercado. E por quê? Porque quer sentir na alma aquilo que precisa ser transformado no espírito. Uma adoração carnal é aquela que só alegra aquilo que eu estou disposto a dar. Mas uma adoração correta é aquela que eu me movimento todo dia, porque a minha missão como igreja, a minha missão sacerdotal dada pelo Senhor é viver em constante adoração para com Ele. O William falou algo na oferta que me chamou a atenção. Ele disse que Deus nos deixa com 90%. Ele pede 10%. E sabe, Deus, gente, é que nem diz o Luiz Hermínio, Deus não é gente, não é mesmo. E sabe por que Ele deixa a gente com 90%? William? É para provar o nosso coração, para ver se o nosso coração é generoso. Para ver se a gente vai dizer se é meu, ou se tudo é teu e te pertence, eu só cumpro porque está escrito. E assim somos as nossas decisões na nossa vida. Nós queremos tomar as decisões e queremos fazer com que Deus engula aquilo que estamos falando. Porque nos falta o quê? Uma percepção. E nós queremos cobrar de Deus as promessas que Ele fez, mas nós não alinhamos o nosso coração à condição para que a promessa aconteça em nós. Sabe aquela oração? Lembra-se o que o Senhor falou que o Senhor ia fazer a meu respeito? Eu acho que essas horas Deus olha assim para ele e fala bem assim: eu não esqueço do que eu falo. Sabe por que ele diz isso? Eu não esqueço do que eu falo? Porque a palavra diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela só volta à boca do Senhor depois de concluída, depois de ela ter se cumprido. Ah, pastor, mas o meu pai morreu e a palavra que ele recebeu não se cumpriu. Te prepara, porque ela vai perseguir você para se cumprir em você. E por que ela não se cumpriu no meu pai? Porque ele não teve um coração quebrantado para que se cumprisse nele. Entenda uma coisa, preste atenção: Deus não erra. Ele nunca errou e Ele nunca vai errar. Se algo na tua vida não está acontecendo, o culpado é você. Não é o teu esposo, não é a tua mulher, não é teus filhos, é você. Porque Ele deu uma promessa, mas para que essa promessa seja concluída em nós, nós precisamos ter uma percepção correta do caminho que precisamos percorrer para alcançar a promessa que Ele disse que é nossa. Perceba em Êxodo 3, do 7 ao 8, lê comigo lá. Do 7 ao 8. 7 e 8. O que diz o 7? Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. 7 fala sobre isso. O que o pai fala aqui? Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão. E o que mais? E a miséria. De quem? Sobre quem? Sobre o meu povo. Você já parou para se perguntar como que o povo de Deus passa por isso que Deus fala que eles estavam passando? E quando você lê atrás de quando Deus levanta o seu povo, dá uma palavra para esse povo, dá uma promessa para esse povo, diz o que Ele vai fazer com esse povo,
parece que não fecha. Mas a pergunta é: por que um povo que tem uma promessa poderosa de Deus passa por um lugar de opressão, miséria, tristeza e de escravidão? É porque tirou os olhos daquilo que Deus falou e começou a viver acerca daquilo que acreditou que deveria viver. Quando você lê o livro de 1ª e 2ª Reis, você vai entender muita coisa sobre isso. Na continuidade do versículo diz assim: por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Qual que era a promessa para esse povo? A promessa para esse povo é: lhes darei uma terra que mana leite e mel. O entendimento desse contexto, leite e mel, fala de uma terra que produzia, de uma terra que tinha bonança, fartura, e que todo homem que estava plantado nesse lugar, nessa terra, teria prosperidade. Prosperidade não é ser milionário, prosperidade é não ter falta de nada. O que é ser um homem próspero? É ter uma família abençoada pelo Senhor, é ter filhos e não ter falta de nada. Isso é a prosperidade do conceito bíblico. E a promessa é: eu vou levar vocês para um lugar onde emana leite e mel. Ele está dizendo aonde não falta recurso, para que vocês caminhem e concluam a promessa que eu dei a vocês, como um povo que eu separei e que eu escolhi. Mas para que você entenda tudo que vamos dizer aqui, nessa noite você precisa ler a palavra, porque tudo está dentro de uma promessa que não parou naquele povo, mas continua e se estendeu até nós. A questão é que quando nós tiramos os olhos e a nossa percepção daquilo que Deus disse muda, e começamos a olhar para as dificuldades que nós vamos passar na conclusão dessa caminhada, nós perdemos o propósito e nós nos tornamos escravos da miséria dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos passam a nos escravizar e a nos tornar homens miseráveis. Nós tiramos os olhos do que Deus falou, do que Ele disse, e nós passamos a trabalhar como escravos para podermos ter, pelo menos, um lugar para deitar a nossa cabeça e um pão mofo para comer à noite. Nós tiramos uma mentalidade de um povo que foi chamado, que foi eleito, que descansa sobre ele uma promessa de uma restauração completa, de onde Deus vai começar tudo de novo, novamente, onde Deus vai voltar à origem do que Ele criou. Nós paramos de olhar para essa promessa e começamos a olhar e ter uma percepção das nossas mazelas. E começamos a caminhar e nos mover por meio das mazelas das nossas vidas e tiramos a visão de Deus. E com isso nós concluímos que Deus está nos escravizando para nos ensinar algo, sendo que não é isso. Na verdade, nós nos tornamos escravos daquilo que estamos vendo e da forma que estamos nos movendo. Porque Ele não formou um povo seu santo, escolhido e eleito para ser escravo. E quando nós paramos de olhar e procurar o culpado, olhamos para nós vamos perceber que tudo que estamos vivendo hoje é resultado de decisões que tomamos sem uma consulta clara às Escrituras e aquilo que Ele disse ao nosso respeito. Nesse texto ele olha para esse povo, porque estava se concluindo uma profecia que foi liberada, estava se alcançando o tempo dos 430 anos. Ele fala: está no tempo de eu trazer esse povo de novo para um lugar. E se você for ler o resto, você vai entender que não deu certo. A primeira coisa que você precisa mudar é a tua mente para entender o que Deus te chamou para fazer. Um povo com mente escrava pode comer maná todo dia, mas vai reclamar porque faltou alguma coisa. Um povo com uma mente escrava pode crescer a roupa no pé, a roupa no corpo, o calçado no pé, mas vai reclamar porque não era a cor que ele queria. Ele não consegue perceber o que Deus está fazendo porque não condiz com o desejo da sua alma, e por isso ele não tem uma percepção das coisas. Ah, Deus, eu queria tomar água, está aqui água, mas eu não quero nesse copo. O que é importante? Importante é essa garrafa e o que está dentro dela? Eu fiz uma pergunta. O que é importante é a garrafa ou o que está dentro? Então por que você fica preocupado com a embalagem? Porque o que vai gerar vida é o que está dentro, não o que está fora.
E por que estou preocupado com a embalagem? Porque a minha percepção é carnal. Aí eu não quero beber, mas o que tem dentro é água, mas o vidro está sujo. Você pode estar sujo, todo arrebentado, mas o que tem dentro desse vaso é algo precioso que Deus depositou. E o sangue de Cristo, Ele desce sobre você e te limpa e te purifica de todo o pecado. A palavra dele não muda pelo frasco que carrega o tesouro. A palavra dele permanece. Sabe por que Deus nos faz vaso de barro? Porque barro vive fazendo besteira. Ele precisa quebrar todo dia e levar para casa do oleiro. Por quê? Porque o que está dentro do vaso é muito importante. Percebe que em nenhum momento ele pega e joga o conteúdo do vaso, mas ele quebra o vaso e faz o vaso de novo. E ele nos reposiciona nele. Por quê? Porque ele acredita em nós, mesmo nós não acreditando em nós mesmos. Por quê? Porque a percepção do Pai é acerca daquilo que Ele criou desde o princípio, e não aquilo que estamos nos tornando pela nossa visão carnal. Querido, Deus não olha você como você se vê no espelho, não. Deus olha você como Ele te criou antes da fundação do mundo. Essa é a forma que o Senhor vê. Um homem nascido em Cristo, ele vive, sente, percebe, olha e planeja, sempre tendo como base aquilo que o Pai falou ao seu respeito. Um homem nascido em Cristo, ele vive, ele sente, ele percebe, ele olha e ele planeja. Percebe a ordem? Ele vive, ele sente, ele percebe, olha e planeja, sempre com base naquilo que o Pai falou a seu respeito. Aí você pode falar, tá, pastor, mas o que o Pai falou a meu respeito? O teu problema está aí. Você não parou para ouvir o Pai. Você está se movendo achando que está fazendo a vontade de Deus. E às vezes está fazendo a tua vontade. Mas quando você vive, você sente, você percebe as coisas a partir do olhar que Deus tem para você, a partir da identidade que você foi gerado por Deus, você vai viver, olhar e sentir as coisas do Espírito e não as coisas da carne. Aí então quer dizer que todas aquelas provas na carne que eu tenho vai passar? Não, você vai conseguir vencê-las. Porque elas vão mostrar para você que você é dependente totalmente do Senhor, até que você seja totalmente restaurado pelo Senhor. Se a minha percepção da minha vivência estiver baseada naquilo que Deus disse, tudo vai fazer a diferença. Abra comigo em Números 13:30. Você não leu todo esse texto, lê em casa, porque eu não vou ler todo ele. Toda a base da nossa pregação nessa noite está nesse texto. (13:30) 13:30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Nós vemos 12 homens que foram enviados para espiar algo que já era deles. Porque lá, no versículo que lemos em Êxodo 3, 7 e 8, diz: lhes darei uma terra que emana leite e mel, e dá as características geográficas da terra. Ele tira o seu povo do Egito, ouve o clamor do povo, leva esse povo, traz eles de volta para o lugar da promessa, os envia novamente para o lugar que ele tinha dito que os faria como povo, como nação, leva eles para a terra, para o lugar geográfico que ele falou em Êxodo 3, 7 e 8, e eles vão olhar a terra que o Senhor disse que iria dar a eles. Só que na reunião da conclusão de avançar e de tomar aquilo que já lhes pertencia, 10 homens têm uma percepção daquilo que viram, e 2 homens têm uma percepção daquilo que foi dito. Sabe por que a palavra diz bem assim: quem anda por fé não anda por vista? É porque a tua vista corrompe a tua fé. Se você precisa ver para crer, você já está corrompido. Você precisa crer para ver. Porque aquele que crê verá, e aquele que quer ver para crer não vai crer nunca, porque Deus não vai mostrar para incrédulo. Eles voltam e aí eles olham assim para Moisés e falam: não, Moisés, legal, verdade. Não estamos dizendo aqui, a gente não quer discutir com você, Moisés. Mas assim, ó,
A promessa não é boa, tem, a terra é boa mesmo, boa. Tem umas uvas lá, cara, que a gente viu 2 caras carregando aquilo no caixa, tão grande que era. E todo mundo, uau, nossa, é verdade, que legal. Lembra que eu falei no começo do irmão que diz que o culto está pesado? E ele vai para o irmão do lado e fala que está pesado. E ele vai lá e convence o irmão que não estava convencendo que estava pesado. E eles vão lá e convencem a equipe de intercessão da igreja que o culto está pesado e que precisa mudar a oração. Sabe por quê? É porque é uma multidão que só enxerga aquilo que quer ver, mas não consegue ver aquilo que Deus está vendo acerca daquilo que Ele disse. Nós pegamos aqui 12 homens que foram separados para um serviço. Dos 12, 2 voltam claros e convictos daquilo que Deus disse. É isso e ponto. Mas 10 voltam e falam, não, realmente tem. Porém, pois é, veja bem. Então, tem tudo isso. Mas existem homens que aos nossos olhos nós somos para eles como gafanhotos. Eles vão esmagar a gente, eles vão destruir a gente. A terra é boa, é maravilhosa, tem tudo. Meu Deus, que coisa linda. Mas nós somos tão ruins, tão fracos, tão pobres, que nós vamos ser mortos por esse povo. Resumindo, toda a promessa que Deus fez para nós como povo é uma mentira. Deus está de brincadeira com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o Egito. Nós éramos escravos, mas tínhamos o que comer. Ah, nós éramos escravos, mas tinha uma casinha, a gente dormia com as costas, com o lombo tudo doído, tanta chicotada, mas dormia. A gente comia aquela comidinha ruim, misturada com terra dos tijolos que a gente estava fazendo. Ah, mas tinha um cantinho, né? Tinha um puxadinho. Então vamos voltar, sabe, Moisés? Porque assim, ó, você está de sacanagem, cara. Tu vai lá, tira a gente do Egito, com essa conversa, com essa balela, para nós entrar numa terra que Deus disse. Uau, legal. Só que tem um bando de gente lá que vai arrebentar com a gente. Só que um homem espiritual cala um homem carnal, porque ele se movimenta por base naquilo que Deus disse e não naquilo que ele está vendo. É por isso que Caleb, quando a palavra diz Caleb faz calar o povo, Caleb não chegou assim no meio da multidão, com licença, posso falar? Agora é minha vez, eu posso dizer alguma coisa? Não, irmão. Caleb urrou, ele gritou, ele quebrou o pau ali. Falou, cala a boca, cambada. Só que não podia escrever cala a boca, eles falaram, fez calar o povo. Cala a boca vai ficar feio, vamos falar que fez calar o povo, fica mais bonito. Não chama de cambada, fala assim, povo. Eu acho que tinha uma palavra bem pejorativa naquela época, né? Vou estudar para descobrir qual foi. Ele faz calar o povo, perante quem? Perante Moisés, porque Moisés estava murcho, triste, aborrecido com a informação. Porque, queridos, se você sai do ambiente da promessa de Deus, você torna-se alguém cansado e você vai ser confundido pela multidão. Perceba que bem lá atrás, quando Deus fala sobre isso, Deus não manda Ele enviar espias para ver a terra. Ele manda enviar espias para contemplar aquilo que seria deles. Não era para enumerar as coisas, porque nos pensamentos deles, se eu não me engano, em Levítico não, sumiu o nome do livro, Deuteronômio, ele começa a relembrar das coisas, ele relembra e fala muito claramente sobre isso. Não era para ele mandar o povo ver, era para ele mandar o povo tomar posse. Deus diz, vão e tomem posse de uma terra que eu estou os enviando, porque é uma terra de vocês, é a palavra, ela pertence a vocês. E nesse momento que Caleb tem a percepção clara do ambiente, ele grita e cala o povo, ele diz, ei, peraí, alô? Vocês não entenderam o que o pai falou? Ele não disse que é para nós olhar o que vai dar, ele disse que é para avançar e tomar a terra. E por que é para tomar a terra? Porque certamente nós prevaleceremos contra ela. Por quê? Porque há uma palavra que descansa sobre nós. E por que Caleb tem essa decisão? Porque a maneira com que ele vivia, sentia, percebia, olhava e planejava, tudo na sua vida tinha por base aquilo que o pai falou acerca da palavra. Um homem que norteia a sua vida por meio da palavra, ele não para na multidão, ele não para na decisão de conselheiros carnais, mas ele avança porque a palavra disse que é, e nisso ele caminha.
Caleb se levanta, Josué se levanta e fala: não, nós vamos tomar a terra. Deus nos deu. Mas na sequência, o povo se ira, o povo se revolta. Cala a boca. Você quer matar todo mundo, seu desgraçado, miserável? Vai com o teu povo lá, a minha tribo não vai não. A pior coisa que existe é quando nós perdemos a percepção espiritual das coisas. É que infelizmente, na grande maioria delas, nós também não vamos conseguir tocar e alcançar a promessa que Deus depositou sobre as nossas vidas. Pastor, mas Deus deu uma promessa para mim, sim, mas se a tua percepção não está adequada àquilo que Ele disse, se a tua vivência não está adequada àquilo que Ele disse, você vai morrer sem pisar na terra, mas os teus filhos pisarão, porque Deus vai mudar a mentalidade da geração deles. Na continuidade disso, você sabe que por 40 anos esse povo, essa nação, eles caminharam pelo deserto, ao esmo, e eles morreram ali, e somente a geração pós eles que entrou na terra, incluindo naquela geração, somente Josué e Caleb. Porque homens que concentram a sua visão naquilo que Deus disse, eles vão tocar a geração que estão vivendo e vão tocar a geração que está vindo ainda. Por quê? Porque a percepção deles é a mesma de Cristo. A visão das coisas é diferente, a forma com que eles veem, a forma com que eles percebem é diferente. Querido, nesses dias, muito mais do que todos os outros dias, nós precisamos focar naquilo que Ele disse, naquilo que Ele falou. Nós precisamos gerar em nós a mesma convicção que houve dentro da vida e dentro do coração de Caleb. No 31 fala assim: entretanto os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. Homens espirituais precisam estar cercados de homens espirituais, porque senão a tua percepção é corrompida por homens carnais. A tua movimentação é corrompida por homens que se movimentam somente por aquilo que eles têm. Sabe aquele falso planejamento? Eu não estou dizendo que você não tem que planejar as coisas, mas estou dizendo que muitas coisas no concernente ao Espírito são falsos planejamentos. E por que eu digo que são falsos planejamentos? Porque aquilo que é concernente à obra de Deus, ao Espírito de Deus, Ele já fez. Eu que preciso entrar naquilo que está feito. Mas aquilo que é meu, aquilo que eu estou construindo para alguma coisa no Senhor, e para que eu avance em alguns negócios, eu preciso planejar no Senhor, porque eu não tenho clareza daquilo que estou fazendo. O problema é que nós trocamos as coisas. Deus fala para nós avançarmos, e nós falamos: tudo bem, nós vamos avançar, amém, glória a Deus, aleluia, vamos fazer. Mas dá primeiro o negócio, o recurso, dá o como fazer. Não, mas eu já dei, está aqui, está escrito, a palavra está aqui, a promessa é essa. Não, legal, beleza, mas os caras têm 3,5 metros de altura, Jesus. Os caras são grandão. Uma espadada deles mata 3 de nós. Beleza, está escrito, mas precisa mais alguma coisa. Por que agimos assim? Porque nós estamos apegados ao que vemos e não àquilo que Ele disse. E por que nós estamos apegados àquilo que vemos? Porque nós continuamos sendo homens carnais, não fomos renovados com Cristo, não nascemos de novo. Porque o nascido de novo, ele vê pelo Espírito, caminha pelo Espírito, se move pelo Espírito, age pelo Espírito. O homem nascido de novo, tudo que ele faz tem por movimentação o Espírito de Deus, trazendo clareza àquilo que ele tem que fazer. Perceba que quando você tem uma mente clara acerca das coisas de Deus, a tua percepção das dificuldades ela muda. Caleb viu juntamente com eles aqueles homens de mais de 3 metros de altura. Ou você acha que Caleb não viu? Caleb viu aquilo que está escrito, que eles eram homens rudes, homens bravos, assassinos, homens que tinham sangue no olho. Ele viu tudo isso. Mas os olhos dele não estavam nas circunstâncias, os olhos dele estavam na palavra que foi dita aos seus antepassados, a Abraão, ao povo que foi escolhido. Ele disse: não, eu preciso alcançar isso que foi dito. Eu estou olhando para aquilo que ele falou e não para aquilo que está às minhas vistas.
ele teve a percepção correta das coisas. Querido, enquanto você olhar para quem você é, para o teu tamanho, para o teu conhecimento, para aquilo que você já entendeu e já sabe, enquanto você olhar para dentro de si, a partir de você querer medir as coisas de Deus, você sempre vai ser medíocre na tua movimentação. Porque você nunca vai ser tão grande como o projeto que Deus tem grande para a tua vida. Você sempre vai ser menor do que o plano de Deus para você. Você sempre vai se olhar para você e falar: eu não posso, eu não sou capaz. E aí Deus olha para você e fala: é bem por isso que eu te chamei. É bem por isso que eu te escolhi. É para que você não olhe para você, mas olhe para mim, porque eu disse que vou fazer com você. Davi, quando chega perante Golias, ele olha assim e fala: ô seu desgramado, seu incircunciso, quem é você para afrontar o povo do Senhor? Você imagina, irmão, na tua visão carnal, o Davizinho, pequenininho, pastor de ovelha. A Bíblia fala que ele era meio raquítico, menor que eu. Ele olha para aquele gigante. Ele fala: hoje tua cabeça vai estar na minha mão, seu miserável. Hoje eu vou torar tua cabeça com a tua espada. Hoje acabou para você. Hoje você não ofende mais o povo do Deus vivo. Irmão, você imagina o exército dos filisteus olhando para Davi e falar: esse cara cheirou cola, usou alguma droga da época, tem algum problema. Esse cara não está enxergando quem está na frente dele. Ele não está percebendo as coisas, ele está com problema. Esse cara tem dificuldade de ver o que está acontecendo. O povo de Israel, o exército de Israel, o bando de frouxo, que estava tudo escondido atrás. Imagina Davizinho, 1,50 m de altura, na frente, e o exército atrás, escondido atrás de um homem de 1,50 m. Pastor, onde se vê as medidas? Não, eu estou conjecturando, a Bíblia não disse se ele tinha 1,50 m. Eles olham e falam: não, Davi pirou. Por que ele não entregou a marmita e não foi embora? Eu só queria comer, não precisava que ele fizesse essa loucura. Agora ferrou tudo, vão virar tudo escravo, porque esse é o trato. Quem morrer, ferrou com todo mundo. Mas por que Davi faz a diferença? Porque a percepção dele era de um homem que conhecia o seu Deus. Ele não caminhava pela sua força, mas entendia a palavra que carregava e a palavra que estava depositada sobre ele. Ele media aquilo que ele ia fazer, não por aquilo que ele via nele. Porque, irmãos, pode ter certeza, se você estudar acerca de Davi, você vai ver que ele tinha muitas frustrações dentro dele, assim como eu e você. Ele se achava incapaz em muitos lugares, mas toda vez que ele se movia, era por meio daquilo que Deus disse, não daquilo que ele via nele. Não torne o plano de Deus na tua vida tão pequeno quanto você se vê. Porque o plano de Deus para a tua vida, ele ultrapassa aquilo que você vê. Quando Caleb olha para isso, ele não olha para o tamanho que ele é, ele não olha para o povo, mas ele olha para uma palavra que foi liberada. Eu preciso me manter na palavra que foi liberada ao meu respeito, não por quem sou, não pelo meu tamanho, não pela minha influência, não pela minha força, mas pela palavra que me foi dada. E se eu me movo por essa palavra, eu vou avançar mesmo que existam dificuldades grandes, porque eu estou avançando por meio daquilo que ele disse. Percebe o quanto faz diferença em nós termos uma visão adequada àquilo que ele está vendo? Percebe o quanto é importante nesses dias a nossa percepção e a nossa perspectiva das coisas estar alinhada com aquilo que Deus está fazendo? Ai, pastor, eu estou chateado porque eu estou perdendo o meu picolé, estou chateado porque tiraram o meu pirulito. Irmão, está na hora de você largar o pirulito para comer picanha. Você está chorando pelo pirulito. Fica ali: ai, tiraram o meu pirulito agora, o que será de mim? Ô vida, ô céu, ô azar. Deus falou: ei, abre os olhos, você não está vendo. Acabou a fase do leite, você precisa comer comida sólida. Acabou o tempo de ficar chorando pitanga. Você vai cultivar uma terra para construir e para fazer uma plantação de pitanga que vai produzir para gerar para você e para muitos. Pare de comer e comece a produzir para que outros também comam. Ele está te levando para um lugar de maturidade. Você está chorando porque você está perdendo a mamadeira. E por quê? Porque a tua percepção das coisas está ligada àquilo que você necessita, está ligado àquilo que você vê de você, e não àquilo que Deus disse que você é.
Nós construímos a nossa identidade olhando para quem somos. Deus já nos deu uma identidade, espera que nós olhemos para ela e sejamos construídos por meio do que Ele disse. Ou quando você acha que eu olho para mim com uma percepção carnal de mim, eu penso que eu sou tantas coisas que Deus disse que eu sou. Eu olho para mim e às vezes falo, não, Deus, vamos conversar hoje. Eu acho que você se enganou nos detalhes aqui, ó. Eu sei que você é soberano, é poderoso, eu sei que você recolheu todas as coisas, mas de repente, vai que você errou um negócio aí. Vai que não é bem isso. É porque eu estou tão frustrado comigo mesmo, tão focado em mim, tão focado nas minhas mazelas, dificuldades, que eu acho que Deus errou. E a única coisa que Deus vai falar para mim, Ele vai dizer, ei, volta lá, lê o que eu disse a teu respeito. Eu disse a teu respeito a esse povo que eu daria a eles uma terra que emana leite e mel. Esse texto não está ligado a ter coisas, está ligado a se tornar aquilo que Deus disse. Muitos pegam esse trecho da Bíblia e pregam para arrancar dinheiro do povo. Não está ligado a isso, está ligado a me tornar o que a palavra está dizendo ao meu respeito. Ela falou ao meu respeito acerca de quem eu sou, como povo separado, chamado, escolhido para Ele. Eu preciso ver dessa forma. E a partir do momento que eu começo a ouvir os céus, eu começo a olhar para mim, e eu não coloco-me mais como aferidor das minhas medidas, mas eu entendo que quem vai aferir as minhas medidas é Cristo, e eu preciso entrar nas medidas dele. Não é pelo teu tamanho, não é pela tua condição social, não é pelo quanto ou de dinheiro que você tem, ou o pouco de dinheiro que você tem, mas é pela palavra que descansa sobre você. Ponto. É a partir disso que Deus vai construir algo em você. Não é ligado à circunstância que você vive, mas é ligado à palavra que Ele falou. Nós precisamos girar uma chave no nosso entendimento. É necessário o quê? Que vocês não se amoldoem, não tenham a moldura de mente desse mundo, mas permita que o Espírito molde o seu pensamento. Por quê? Porque somente com um pensamento mudado, com um homem recriado pelo Senhor, com uma nova criatura, um homem nascido novamente em Cristo, você vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque Deus não vai liberar a boa, agradável e perfeita vontade dEle para pessoas que vivem e baseiam a sua movimentação por aquilo que vem e não por aquilo que Ele disse que seria. Eu imagino na minha mente espiritual, na minha mente santificada, já fico rindo, sabe que vai ser alguma coisa, né? Que Deus deixou Paulo 3 dias sem ver nada porque ele via demais. Ele falou, tenho que deixar você cego para você compreender para onde que eu tenho que te levar. Porque você vê tudo, você questiona tudo, você sabe tudo, você é o cara, você sabe que conhece tudo, porque você sempre foi tido como o melhor de todos, você é o cara, então você vai ficar cego. Você vai ser guiado por alguém que você não conhece, por alguém que não tem nem 1%, nem 10% do conhecimento que você tem. Você vai ser discipulado por ele por 14 anos para você aprender o que é sujeição. E para você entender que eu ajo por meio daquilo que sou e não por meio daquilo que você sabe. 3 dias mudaram uma vida que caminhou 14 anos em constante construção para desenvolver aquilo que Deus o chamou para fazer. Talvez Deus precise deixar você cego uns dias. Talvez Deus precise fechar os teus olhos para que você pare de ver e você confie naquilo que Ele está vendo. Porque o que nos engana e nos ilude são os nossos olhos. Uma visão corrompida corrompe todo o trajeto, todo o caminho. Uma visão errada daquilo que precisa ser feito corrompe a conclusão daquilo que precisa ser feito. E toda vez que você caminha sobre uma palavra com uma visão errada, você precisa voltar de novo à palavra e você precisa passar o ciclo de novo. Você precisa entrar em um lugar de arrependimento para que essa palavra se conclua na tua vida. E aí a pergunta, você diz, poxa Deus, caramba, de novo, que coisa. E Deus olha para você e fala bem assim, que coisa, você tirou os olhos da palavra. E você precisa voltar, porque é assim que funciona. Irmão, aprenda uma coisa, pare de questionar o Senhor. Você nunca vai ganhar de Deus com argumento, irmão. Deus, Ele é especialista em destruir argumentos. E sabe como Ele destrói argumento? Calado.
Porque Deus não discute com tolo. Deus não se rebaixa a sua sabedoria a discutir com homens tolos como nós. Mas no seu silêncio Ele faz nós olhar para dentro de nós e rever os nossos conceitos e a nossa movimentação. E dentro daquilo que Ele nos mostra, por meio de quem somos, nós voltamos ao caminho que Ele nos chamou para trilhar. Sempre Deus vai fazer você se ver a partir de quem você é. E sempre você vai ver que você está caminhando no lugar errado. O homem espiritual percebe no espírito aquilo que os olhos insistem em mostrar o contrário. Abre em Abacuque 3. Três 17. Sabe aquele negócio que às vezes você está olhando uma coisa e você fala que é verde e outro fala que é azul? Já passou por uma situação? Não, essa cor é verde. Tô louco, cara, isso é azul. Não, mas é verde. Não, é azul. Eu tô vendo verde, eu tô vendo azul. Aí se chama um terceiro. O terceiro chega e fala assim, é verde. Não, vocês estão tudo errado. É azul. Aí chega um quarto, é verde. Não, tá todo mundo errado, é azul. Você é tão teimoso que você não consegue entender que você está vendo errado. E você quer convencer quem está tendo uma visão clara da coisa que eles estão errados. Um homem que tem uma visão espiritual, ele percebe no espírito aquilo que os olhos insistem em mostrar ao contrário. Queridos, nossos olhos, eles nos enganam. A nossa alma, ela mente. É por isso que a palavra fala aqui ao homem que habita em você, você precisa fugir dele em algumas situações. Porque você precisa se esconder em Cristo, porque Ele vai lutar essas suas guerras e tornar vitorioso nisso. Você não vai vencer a tua carne, irmão, escondendo no quartinho escuro da tua vida. Você vai vencer as coisas da tua carne, apresentando elas no altar do Senhor e sacrificando elas todo dia. Você não vai vencer áreas de carnalidade na tua vida, jogando no quartinho escuro na hora da tua oração, apresentando a parte boa para o Senhor e a parte podre você deixa escondida. Mas você vai vencê-las quando você mostrar a parte podre e falar, Deus, essa porcaria aqui precisa mudar. Eu preciso que isso seja transformado pelo Senhor. O nosso maior problema é que as nossas orações, elas são mentirosas. Nós vamos para o Senhor e falamos, Senhor, eu amo aquele irmão. Senhor, eu quero que o Senhor mude o coração dele. Senhor, porque assim eu amo tanto ele, eu estou chateado, mas eu amo ele. O Senhor sabe do meu coração. Aí Deus olha para você, sei, seu mentiroso. Eu sei do teu coração. Deus queria ouvir da tua boca assim, Senhor, eu estou com vontade de matar aquele miserável. O cara é terrível, ele só me ofende, só me ferra. Eu não consigo amar ele, Deus. A minha vontade, se eu pudesse, se não fosse crime, eu já tinha mandado ele para algum lugar. Cavado 7 palmos da terra e ainda mandado embora. Porque esse é o meu desejo, eu quero matar ele. Aí Deus vai olhar para você e falar, opa, encontrei alguém que fala a verdade. Só que nessa oração tem um porém. Aquele que faz essa oração porque já conhece o coração de Deus. Ele fala, porém, a tua palavra diz isso. Mas eu não consigo viver o que a tua palavra diz. Eu preciso que o teu Espírito me coloque na condição de vivê-la. É por isso que estou confessando o meu pecado. O fato de eu falar o que penso não me dá o direito de fazer o que penso. O fato de falar o que penso me dá o direito de obedecer o que a Bíblia diz e me sujeitar ao que o Senhor quer que eu seja. Uma oração verdadeira corrige o rumo da minha caminhada, mas uma oração mentirosa continua alimentando uma alma egocêntrica, orgulhosa e mentirosa. A oração certa muda o coração, muda a caminhada, mas a oração errada faz com que eu permaneça no meu altar de orgulho. Abacuque 3,17 diz assim, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. O que ele fala no 18? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Sabe o que esse homem está dizendo? Está tudo dizendo ao contrário. Tudo que os meus olhos me mostram, tudo é uma vide que não produz fruto.
Eu cuido, mas não frutifica. É um produto que quando nasce na oliveira, eu vou tocar, ele aparentemente é bonito, mas quando eu aperto não tem óleo. Ele mente. Tudo que está à minha volta, os meus olhos me mostram isso. Quando eu olho para os campos, eu vejo nascendo o trigo, e quando eu vou ver, dentro do trigo não existe trigo, só é mato seco. Ele está me enganando. Os campos, eles não estão produzindo mantimento. Eles mostram, mas não produzem. As ovelhas sumiram do aprisco, aquilo que era carne, aquilo que era lã, aquilo que produzia lucro, aquilo que aquecia, deixou de existir. E quando eu penso em leite, eu vou no curral e não encontro o gado, porque ele sumiu. E por que ele sumiu? Porque o campo não produziu o mantimento. E por que o campo não produziu o mantimento? Porque não houve florescimento. Porque ele nasceu, mas não floresceu, então logo ele morreu e não produziu fruto. Ele está falando de ciclos, que você visualiza coisas, mas que na verdade só são coisas que você viu, mas que não estão frutificando. Por quê? Porque a terra não está preparada para gerar o fruto. E o que ele diz aqui na continuação, ele fala: todavia, mesmo que tudo esteja dessa forma, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele estava acreditando na promessa que está escrito no mesmo livro, nos versículos anteriores. Tudo está errado, mas vai chegar um momento que aquilo que está escrito lá atrás, aquilo que eu comecei a orar aqui, vai acontecer, porque você disse que faria. Um homem espiritual, ele percebe no espírito aquilo que os olhos não conseguem perceber. Eu preciso mudar a forma de ver, senão não vou conseguir contemplar aquilo que Deus tem para a minha vida. Não adianta a árvore estar bonita se ela não frutifica, irmão. Sabe qual é o maior problema nosso? É que nós plantamos aquela árvore bonita, nós cultivamos ela, e apresentamos um jardim com a grama cortada, aquela árvore bonita, linda. E alguém chega para você e olha aquela árvore bonita, linda, toda podadinha, passado o cal, pintura de cal para ficar branquinho, bonitinho, aquele pneuzinho no meio, os anãozinhos ali, tudo bonitinho. Aí chega alguém que tem uma visão espiritual e percebe as coisas, chega e olha para vocês: puxa, que jardim bonito. Sim, você viu? Meu jardim. Lindo, cultivei, cortei a grama hoje. Lavei os anãozinhos, estavam empoeiradinhos, ficava bonitinho. Aí ele olha para você: sim, muito bonito. E essa árvore? Não, essa árvore eu plantei ela. Cultivei, guardei, ela tudo podada, bonita. É, mas não é uma laranjeira? É. Mas faz 3 anos que eu venho na tua casa e eu nunca vi ela produzir fruto algum. E por que não produz fruto? Porque eu quero que ela seja bonita, mas eu não estou preocupado em frutificar. Eu quero apresentar algo bonito às pessoas, mas a raiz está podre. E quando a raiz está podre, eu não consigo gerar um fruto saudável. A árvore está bonita, as folhas estão lindas, até aparece flores, mas não germina, não gera o fruto. Por quê? Porque a alimentação da raiz está errada. Eu estou me alimentando do que vejo e não daquilo que Deus disse que eu seria. Agora, o bonito disso tudo, para quem tem uma visão espiritual, é chegar para um jardim que não tem anãozinho, que não tem pneu em volta da árvore, que não tem uma grama bonita, que está cheio de abrolho, de espinho, que tem umas 2 árvores lá, e você olha e fala: nossa, isso aí vai produzir muito fruto. E aí você olha para aquela terra e fala bem assim: eu vou precisar limpar isso aqui, eu vou precisar pôr a mão na terra, eu vou precisar arrancar esses abrolhos, eu vou precisar zerar isso aqui, eu vou precisar podar essa árvore. Mas essa árvore frutifica, por quê? Porque ela está cravada, ela está alicerçada, e o solo que ela está se alimentando é um solo que produz um bom fruto. Então, por que está assim? Porque está com falta de cuidado, e ela precisa ser cuidada. Essa é a oração que o Senhor espera ouvir de nós. Senhor, eu sei que eu fui plantado em um bom lugar, eu sei que o fundamento é você, eu sei que toda a vitamina para que eu frutifique vem de você. Porém, o meu terreno está cheio de abrolhos, o meu terreno está mal cuidado, eu deixei de fazer o que tinha que fazer. E quando eu olho para o meu terreno, eu não vejo aquele jardim bonito, mas eu sei que o teu desejo é que ele se torne bonito e produtivo.
Então, como um homem que tem uma visão espiritual, eu vou parar de reclamar e de olhar para o jardim bonito do meu vizinho. Eu vou pegar enxada ou rastelo e eu vou começar a trabalhar o terreno, porque o fundamento que eu estou plantado é correto. Querido, Deus não vai fazer nada através de você sem primeiro fazer em você. E para que Deus faça em você, Deus precisa ter de você a tua força e o teu empenho para que você caminhe e se mova para uma transformação. Deus não vai girar chaves dentro de você se você não se posicionar para que sejam giradas. Não adianta eu ter a chave certa na mão, mas a fechadura lacrada. Você precisa trabalhar um lugar dentro de você para que o Cristo que te plantou possa gerar o fruto devido em você, mesmo que você olhe para tudo à tua volta e não perceba isso. Um homem com uma visão espiritual, ele olha para o deserto, ele fala que vai dar para nascer uma grande cidade, que vai produzir muita coisa e que vai sustentar muitas. Mas um homem com uma visão corrompida, ele olha para o deserto e fala: isso aqui não dá nada, isso aqui é só morte. A nossa percepção precisa mudar. Um homem espiritual, ele se move por meio de uma visão celestial e não por meio de uma visão natural e sem desafios. Queridos, um homem espiritual que não se move por meio de desafios que são gerados para que nós venhamos crescer, ele não se move por uma visão espiritual, porque toda visão espiritual vai te levar a desafios. Eu não conheço um homem que se move por uma visão espiritual, por uma visão celestial que não tenha desafios diários. Mas eu também não vejo um homem que não vença os seus desafios diários em Cristo. Porque ele não se move por aquilo que vê, mas ele se move por aquilo que foi dito a seu respeito. Abra comigo Gênesis 12:1. Senhor, nós te amamos, Pai. Tu és o melhor para nós, Tu és o nosso Senhor. Nós nos sujeitamos a Ti, ao Teu senhorio, à Tua vontade. Nós oramos a Ti, amado Espírito Santo, que está nesse ambiente, nesse recinto, constrange os nossos corações. Nos leva a uma percepção clara. Tira de nós todo o véu, todo o orgulho. Tira de nós toda uma verdade que na verdade é mentira, Senhor. E coloca em nós um coração disposto a ouvir e obedecer a Ti, Senhor. Gênesis 12:1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que Deus está dizendo aqui para Abraão? Ele está dizendo assim: sai de toda a segurança que você tem para construir algo. Ele está dizendo: sai de tudo aquilo que você tem visualizado e que você tem depositado a tua confiança. Ele está dizendo: abra mão daquilo que você tem como seguro, para andar naquilo que aos seus olhos é incerteza e insegurança, mas debaixo da palavra que eu vou te dar é a certeza daquilo que você vai alcançar por meio daquilo que eu estou dizendo a você. Aqui começa a promessa de Números, porque um homem creu e se moveu com uma visão celestial, todo um povo alcançou e se tornou participante de uma promessa para uma nação. Se um homem entender, uma nação é alcançada. Se um homem compreender aquilo que o Senhor está dizendo, não por meio do que ele está vendo, mas por meio da palavra que foi liberada, esse homem pode trazer uma nação ao conhecimento do Senhor e fazer com que todos comam das uvas, todos se alimentem do solo fértil. Na sequência diz assim: de ti farei uma grande nação. Sabe o que Deus espera de você? Ele espera que você confie para que depois Ele libere a promessa. Sabe porque às vezes você não sabe a promessa que Deus tem para a tua vida? Porque você nunca confiou em Deus. E por você não confiar em Deus, você diz que Deus nunca falou com você. É porque sempre quem fala com você é você mesmo, não é o Senhor. Mas quando você parar para ouvir a Deus, Ele vai para o segundo passo. Ele vai dizer: ei, agora que você parou para ouvir, você não questionou o que eu disse, eu vou fazer de você uma grande nação. Deus precisa nos tirar de um lugar de segurança, porque toda segurança momentânea humana tira a nossa confiança naquilo que parece insegurança. Pegou isso? Tudo aquilo que aos nossos olhos é insegurança, dentro daquilo que Deus disse, é a segurança necessária para trilharmos o caminho que Ele disse.
Porque a partir do momento que esse homem confia naquilo que ele disse, se você estudar acerca de Abraão, da família de Abraão, você vai conseguir entender esse texto. É por isso que eu insisto com vocês, tenham paixão pelas Escrituras. Porque eu não vou pregar para vocês, nós vamos compartilhar a palavra. Porque quando eu estiver falando, nós vamos estar no mesmo espírito. É porque ele entendeu isso. Deus chega e fala para ele: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ele fala: se tu o quê? Uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você continuar lendo todo o texto, você vai perceber que isso não aconteceu no outro dia. Você vai perceber que Abraão fez um monte de besteira depois disso. Mas sabe o que Deus olha? Ele não vai... Querido, você acha que Deus não sabe você fazer um monte de besteira depois que você se move? Ele sabe. Ele sabe tudo que vai acontecer no trajeto da caminhada. Então por que Deus não deixa as coisas acontecer? Por que Deus deixou acontecer? Porque era necessário. Mas uma coisa que permaneceu no coração de Abraão foi a clareza daquilo que Deus disse no seu primeiro encontro. Ele acreditou, se moveu, teve tempos e temores, teve dias difíceis, mentiu para proteger a própria vida, enganou. E por quê? Porque naquele momento a sua visão estava corrompida. Sabe quando nós pecamos com aquilo que Deus nos mandou fazer? É quando paramos de olhar para o Senhor que disse e começamos a olhar para a circunstância à nossa volta. É por isso que nós precisamos urgentemente ter uma percepção espiritual em ambientes carnais e incrédulos. Todo o ambiente carnal, ele nos leva a um lugar de incredulidade. Eu farei de ti uma grande nação. Eu farei de ti um grande povo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe que Deus está falando para Abraão? A partir daquilo que você entendeu, a partir da confiança que você colocou, toda a terra será remida, porque você acreditou no que eu disse. É por isso que ele é chamado o pai da fé, irmãos. Não é por acaso. É porque ele creu. Pare de preocupar. Você está aí dentro de você agora pensando: tá bom, eu vou olhar, mas e se eu errar de novo? Se você errar de novo, volte a olhar para ele de novo. Aí se eu errar de novo, volte a olhar para ele de novo. Volte a olhar para dentro de você. Qual é a palavra? É por ela que você se move. Qual é a palavra que tem em mim? É essa, então é por ela que eu vou me mover. Mas eu errei, eu tentei entregar a minha mulher, eu vendi ela, disse que era minha irmã, e agora o que eu vou fazer? Porque eles iam me matar. Volta para a palavra. Volta para aquilo que foi dito no princípio. Deus não muda a palavra dele. Nós precisamos entrar naquilo que foi dito acerca a nosso respeito. Não é porque a circunstância está terrível que você vai procurar uma nova palavra. Caminhe sobre a palavra que você recebeu, porque ela permanece até que se cumpra. Está difícil, então pare de olhar para a dificuldade, olhe para Cristo. Porque a palavra se cumpre naqueles que acreditam, mesmo não sabendo para onde estão indo. Se Deus falou, bora, vamos embora. Eu lembro um dia, nós estávamos na minha casa, recém-casados, nós estávamos falando, eu e a Dani conversando em casa. Nós alugamos uma casa e tinha eco na casa porque não tinha móveis. Eu gritava da cozinha, o eco dava na sala, batia no quarto, a Dani escutava com delay. Colocava o som tocar na sala, que era a única coisa que tinha na sala, a sala grande. Aí falava: nossa, tem câmera de efeito. Não, era que a sala era muito grande, daí expandia demais, dava delay no negócio. E eu lembrando, começo do nosso casamento, nós sentamos com a Dani, conversando acerca de algumas coisas que Deus já tinha falado comigo, tinha nos falado. E eu choro cada vez que eu lembro disso. Eu lembro que Deus nos deu uma palavra já há muito tempo. Nós sentados lá na cozinha, na nossa mesa de vidro, que cabia 4 pessoas. E que duas. Se fosse tipo assim o Fabiano, era só 2, né? Se fosse tipo nós, cabia 4. Se encostasse o cotovelo no vidro, o vidro levantava. Quando o irmão encostava: irmão, não solta o peso que quebra. Nós sentados naquela mesinha, um olhou para a cara do outro. Eu falei: amor, Deus falou isso, o que você acha, Dani? Não era nem amor, era Dani naquele tempo, agora é amor.
E ela olhou para mim e falou bem assim, ela chamava de amor. Eu era duro ainda, era um cavalão. Deus tratou. Deus matou o cavalo, irmão. Virou uma ovelhinha. O puro sangue virou uma ovelhinha. Ela olhou para mim assim, com os olhos dela cheios de lágrimas, ela disse bem assim, amor, se Deus falar para você, e você tiver certeza no teu coração que foi Deus que falou, se nós tiver que morar debaixo da ponte, criar nossos filhos, nós vamos fazer, porque nós temos que nos manter na palavra que o Senhor me disse. Eu queria que ela falasse tudo ao contrário, porque ia ter uma boa desculpa para não fazer o que tinha que fazer aqueles dias. Eu falei, amor, é sério isso? É verdade? É. Nós estamos juntos, ao infinito e além. Bora lá, vamos juntos. Por que disso? Porque quando você tem uma clareza daquilo que Deus disse, você não anda por circunstâncias. Esse foi um tempo muito difícil na nossa vida, principalmente para mim, porque quem já teve muito, viver sem nada é muito difícil. Foram dias de milagres extraordinários de Deus no pouco. Mas nós não tirávamos os nossos olhos daquilo que Deus disse. Isso há 18 anos atrás. E hoje, quando eu olho para algumas coisas, meu coração se enche de alegria, porque eu percebo que valeu a pena ser perseverante. Quando olho para um irmão desses que estão aqui sentados e vejo o que Deus está fazendo na tua vida, eu vou para casa, para mim valeu mais do que qualquer coisa. Quando o irmão me liga e fala, pastor, eu estou fazendo isso, está dando certo, eu falo, cara, dá certo, é só fazer. Eu ganhei o dia, porque vale a pena deixar de viver a nossa vida para viver o chamado que Deus nos deu e o que Ele disse para nós fazer. Vale a pena viver uma vida segundo a vontade dEle. Vale a pena olhar para os campos que não florescem e continuar perseverando no Senhor. Vale a pena, porque nós vamos desenvolver uma visão espiritual acerca daquilo que Ele disse e não acerca daquilo que estamos vendo. A nossa visão nos engana, mas a visão de Cristo nos reposiciona naquilo que Ele disse. Pare de olhar para você e comece a olhar para o que Deus vai fazer a partir de você, no momento que você entender para quê e o porquê Ele te chamou. Se a minha visão muda, tudo à minha volta muda. Ah, pastor, então se eu mudar a forma de ver a circunstância vai mudar? Não, ela pode permanecer a mesma, mas você não vai ser guiado por ela. Abacuque fala de uma circunstância, de algo que ele estava vendo, mas ele diz o que no final da sua oração? Contudo, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E sabe por que ele fala, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação? Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é o que nos dá força. Ele estava feliz nesse momento? Não, ele estava fazendo uma oração de angústia, mas ele dizia, eu me permaneço dentro de mim alegre, porque a alegria no Senhor me torna alguém forte, me torna alguém exultante, me torna alguém que não vai corromper a visão que me foi dada. Sabe, quanto mais você vai ser provado, é quanto mais próximo estiver de Deus concluir a palavra que Ele te entregou. Ah, meu irmão, essa hora a prova vai vir, a boa proposta vai vir. 40 dias no deserto, ali, e de repente chegou, ó, tá vendo tudo aí? Tudo isso aqui é meu. Você só precisa se prostrar aqui, não precisa nem ajoelhar os 2 joelhos, só faz um só. Na verdade, sim, vou ser querido com você, Jesus. Não joelha, só faz assim, só presta adoração, já está bom demais. Eu dou tudo isso para você, porque me foi dado, me foi entregue. E tem mais uma, eu sei que se você tiver com fome, você é filho do cara, né? Se você fazer assim, a coisa acontece, eu sei, você é o cara. Sabe aquele cara que quer encher a tua bola para fazer você perder a percepção e a visão espiritual da coisa? Esse cara se chama Satanás, irmão. Jesus olha para ele e o destrói por meio da mesma palavra que ele estava usando para querer destruir o Senhor. E sabe por quê? Porque não foi a circunstância de um corpo que estava cansado,
de um corpo debilitado pela fome e pela sede. Não foi a percepção do desejo carnal dele que determinou a resposta, mas foi a clareza do propósito pelo qual ele veio. Mais uma vez, Jesus nos prova como homem que a circunstância pode estar totalmente adversa. Se nós mantermos os olhos na palavra que nos foi dada, no propósito que nos foi entregue, nós vamos dizer não para as propostas que só vão agradar a momentaneidade da necessidade da nossa vida. O que o mestre fez ali, ele falou bem assim: eu sei que se eu fizer isso, momentaneamente vai ser muito bom para mim, mas vai corromper todo o propósito. Não beba água suja. Caminhe mais uma milha com sede, mas beba a água da fonte. Não é porque você está com sede que você vai morrer. Espere que a água certa vai vir no momento certo. Há muita fome, há muita sede, também pode corromper o propósito. A sede e a fome demasiada pode fazer você comer qualquer lavagem achando que é alimento. É por isso que eu preciso ter a percepção correta do que Deus está dizendo e a mesa que Ele vai servir para que eu me alimente no tempo certo. É necessário que eu passe por essas coisas para que a palavra se cumpra em totalidade na minha vida. O homem que nasceu de novo, ele passa a perceber o mundo à sua volta, não pelas lentes do humanismo, da limitação ilógica humana. Ele percebe as coisas em uma realidade espiritual que desafia muitas vezes totalmente a razão e o natural. Um homem que se move por uma visão espiritual, ele vai desafiar em muitas vezes a sua vida totalmente a sua razão e o natural à sua volta. Porque um homem que caminha por meio de uma visão espiritual sempre vai ser o louco da parada, irmão. Sempre vai ser o maluco que vai dizer coisas que você fala: esse cara bebeu, esse cara tá cheio de vinho, ele tá com a cara cheia. Não, porque a loucura da pregação que alinha uma nação que está perdida nas suas vontades. Eu quero ser um louco, mas um louco dentro da vontade de Deus, do que ser um inteligente dentro da vontade do homem. Eu prefiro ser tido por louco por homens, mas ser tido por sóbrio por Deus, porque é Ele quem deu a missão. Hebreus 11, 1, 2 e 3. Não se mova pelo conselho dos outros, se mova pelo conselho do Senhor. Não negocie a palavra. Não negocie o que Ele disse. Não negocie o que Ele falou. Mesmo que o conselho venha da sua mulher, venha do seu pai ou da sua mãe, se for contra aquilo que Deus falou, não receba. Se vir por meio do seu marido, não receba. Porque o Senhor falou algo e você precisa caminhar por meio daquilo que o Senhor falou. Pastor, mas a mulher tem que ser submissa ao homem? Sim, desde que o homem esteja debaixo da missão do Senhor. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha que loucura, irmão. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Como você pode ser convicto de fatos que você não vê, meu irmão? Me explica uma loucura dessa. É o que? É a convicção de fatos que se não veem. Como você vai gerar convicção em algo que você não viu? Só se você está sendo movido por uma mente e por uma visão espiritual. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível venha a existir das coisas que não aparecem. Cara, é muita loucura. É muita doideira esse texto. As coisas foram feitas por quê? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mas se não aparecem, como é que elas passaram a existir? Como que eu posso ter convicção de fatos que eu não vi? Deus está falando para homens que entenderam e caminharam por uma visão celestial. Aqui fala sobre os pais da fé, sobre os homens que foram pais, homens que determinaram e direcionaram toda a sua geração.
Homens que vão tocar essa geração, mulheres que vão tocar essa geração, são pessoas que têm convicção de coisas que não viram, são pessoas que vão acreditar nas coisas que não viram e que elas vão tornar a existir. Pare de andar por vistas e comece a andar por fé. Pare de se mover por aquilo que você vê e comece a se mover por uma convicção daquilo que você ainda não viu. Convicção significa você estar claramente posicionado, afirmado, não se move nem para a esquerda nem para a direita por aquilo que você disse que vai acontecer. Eu posso dizer para você, agora eu estou vendo um anjo aqui na frente, em pé, olhando para você, e dizer para você, eu tenho certeza absoluta que eu estou vendo esse anjo. E você vai olhar para mim e falar, gente, tira o microfone desse homem, ele está louco, porque não tem ninguém ali. Mas a convicção que me move a dizer isso é o ambiente que eu estou. Porque o ambiente que eu estou, existem anjos ministradores do Senhor que estão nesse lugar. Os meus olhos não veem, mas a convicção da palavra que foi liberada me dá certeza que eles estão presentes no recinto. É essa visão que Deus quer que tenhamos. Um homem que nasceu de novo, ele passa a perceber o mundo à sua volta, não pelas lentes do humanismo, da limitação e lógica humana. Ele percebe as coisas de uma realidade espiritual. Eu desafio você nessa noite a entrar em uma realidade espiritual na tua vida. Eu desafio a você a fazer da oração de Abacuque uma verdade na tua vida. Eu desafio você a fazer como Abraão, sair do seu estado de conforto e conformidade e caminhar debaixo daquilo que Deus disse, mesmo que seja debaixo da dificuldade. Eu desafio a você parar de se mover por meio do serviço e se mover por meio da adoração e do relacionamento. Eu convido a você nessa noite a se calar para que você ouça o que Deus está dizendo nesses dias. Eu convido a você a parar de gerar demanda de trabalho para suprir as suas necessidades e descansar no Senhor, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não planeje fora do plano de Deus, porque isso vai demandar enfado, cansaço em você. Não construa nada sem que Deus disse para você fazer, porque senão você vai cansar para concluir a obra. Se coloque de pé. Chegue em casa nessa noite, abre Hebreus 11, 1, 2 e 3. Leia isso para que isso torne-se uma verdade, uma realidade em você. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que se espera? A convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. O que é testemunho? É você vivenciar aquilo que foi dito que ninguém acreditava. Quando Noé começa a construir uma arca, não descia chuva sobre a terra. Quando Noé começa a construir aquela grande embarcação numa terra seca, longe de um lugar de navegação. Quando Noé começa a preparar um ambiente, ele foi alguém que percebeu algo que não existia e começou a construir por meio daquilo que foi dito e não daquilo que ele estava vendo. Foi tido por louco por muitos. Foi tido por alguém que estava investindo em alguma coisa que não serviria e não valeria a pena. São dias, querido, que você precisa investir no corpo morto, porque ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Naquilo que ninguém está vendo, mas que pela palavra você tem a certeza que vai se levantar e vai passar a viver. São dias de olhar na contramão de tudo aquilo que nós estamos vendo. São dias de perceber coisas que os nossos olhos não veem. São dias de construir ambientes em lugares totalmente desconcertantes e totalmente diferentes daquilo que estamos vendo, mas com a certeza que é necessário um ambiente naquele lugar. São dias de uma percepção clara daquilo que Deus está fazendo. São dias de homens e mulheres que creem e têm fé, não naquilo que vem, mas naquilo que Ele está dizendo. De maneira que o visível venha a existir das coisas que não apareceram.
Não espere ver para crer, creia para ver. Feche os teus olhos. Pai, a minha oração, Senhor, nessa noite, concluindo aquilo que foi dito, aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, é que o Senhor mude, Senhor, a perspectiva de visão deste povo. Que o Senhor mude a forma com que eles estão olhando e vivendo a vida nesses dias. A minha oração é que essa palavra não seja mais uma pregação, ou mais um discurso de domingo à noite, mas o desejo que queime e arde no meu coração é que essa palavra torne-se verdade no coração dos meus irmãos. É que eles não se movam por aquilo que vem, mas se movam por aquilo que você disse que faria. Que eles andem mais uma milha, que eles não desistam, Senhor. Que eles não desistam, que eles não parem pelo caminho. Que eles não sejam, Senhor, presos, Pai, naquilo que eles precisam ver, mas que eles sejam amarrados em Ti, naquilo que o Senhor os mostrará, no momento que eles decidirem obedecer e continuarem caminhando naquilo que você disse. Tira-nos, Senhor, da momentaneidade. Tira-nos do lugar circunstancial. Tira-nos, Senhor, de um lugar em que as nossas necessidades gritam mais alto do que o Teu propósito na nossa vida. Muda a forma com que olhamos para nós, para que possamos nos ver como o Senhor nos vê. Muda a nossa mente para que possamos ter uma identidade clara e correta daquilo que o Senhor nos chamou para ser e possamos nos tornar isso, Senhor. Ah, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, Senhor, ainda que não produzam, Senhor querido, os campos não produzam, ainda que não haja gado no pasto, ainda que as ovelhas não produzam, ainda que elas sejam tiradas do aprisco, ainda assim, Senhor, contudo nós, Senhor, nos alegraremos em Ti, nós exultaremos ao Deus a nossa salvação, porque nós temos uma certeza que queime e que arde no nosso peito, é a certeza de que tudo aquilo que você disse, você fará no tempo exato e correto, porque o tempo te pertence, as estações são tuas, tudo está debaixo do teu domínio e debaixo do teu controle, tudo tu farás no tempo devido e que apraz ao teu coração. Ah, Senhor, que a momentaneidade da vida, que o desejo carnal, Senhor, caia por terra e que nós possamos nos agarrar na promessa, Senhor, na palavra que nos foi liberada. Que nós possamos olhar como igreja, que fomos chamados para uma missão, Senhor, uma missão que está acima de nós mesmos, uma missão que transcende aquilo que vemos, uma missão de revelar um Cristo que às vezes nós nem compreendemos, mas temos o desejo e o anseio de conhecê-lo mais e mais, para que Ele seja visto através daquilo que estamos nos tornando. Eu oro, Senhor, que se for necessário que alguns percam a visão carnal, fiquem cegos por alguns dias, que fiquem, mas que possam olhar, Pai, com a Tua visão, com aquilo que você está dizendo e fazendo. Que eles tirem os olhos, Pai, da força do Seu braço, do recurso que eles podem levantar por meio daquilo que eles sabem fazer, das suas habilidades, mas que eles descansem em Ti nesses dias. Que eles saibam e entendam que toda a ferramenta necessária para a conclusão da obra, o Senhor já colocou dentro de nós. Elas já existem em nós. Que nós possamos ter a percepção clara para poder acessar esses lugares e poder usar as ferramentas certas nesses dias e nesse tempo, Senhor. Gera fé dentro de nós. Gera clareza de propósito. Não nos deixe desviar para a esquerda nem pela direita, mas nos mantenha firmes e convictos em Ti, com os nossos olhos postos em Ti, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos estar, Senhor, convictos em Ti. Por mais que não exista, mas nós tenhamos convicção de que pela Tua palavra vai passar a existir, Senhor. Pela Tua palavra todas as coisas se tornaram, pela Tua palavra tudo veio a existir, pela Tua palavra tudo foi criado, e pela Tua palavra, a palavra que o Senhor nos entregou no tempo devido, ela vai ser completada, Senhor. Gera, Senhor, nos corações dos meus irmãos uma percepção espiritual clara, em meio a ambientes carnais, incrédulos e hostis. Muda a percepção, muda a visão, muda, Senhor, a perspectiva, Pai, para que possamos, no meio de dias maus, poder ver que a casa do pão existe e que há fartura de pão e há clareza de propósito nesse lugar. Nós Te louvamos, Espírito Santo, damos graças e honras ao Teu nome por essa noite em comum, por esse lugar
por esse lugar de solitude que o Senhor nos levou, por esses campos brancos, em que nós podemos contemplar e ver que a colheita está próxima. Sim. E nós, Pai, queremos estar dispostos e disponíveis para fazer parte dessa colheita que o Senhor tem proposto para esses dias. Nós queremos estar olhando para campos brancos e queremos sim, Senhor, ser ceifeiros prontos e preparados para trabalhar, para nos envolver nessa obra, para que os campos sejam colhidos e multidões sejam sustentadas pelo alimento que está guardado nesses campos. Nós te louvamos, amado, nossas almas. Nós te louvamos, Yeshua, pela tua presença neste lugar. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor tem nos apertado, o Senhor tem nos estreitado, o Senhor tem nos levado a lugares estreitos, para que sejamos, Pai, moldados, Senhor, segundo as suas medidas e segundo os teus padrões e parâmetros. Nós te louvamos por isso. Nós dizemos, estamos disponíveis, Senhor. Estamos aqui para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou a ser e a fazer. Estamos disponíveis para nos envolver nessa obra, a qual para muitos é loucura, mas nós sabemos que no tempo e na estação correta os frutos serão produzidos e virão, e o jardim não somente será florido, mas ele frutificará, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor. Nós te louvamos e saímos deste lugar, Pai, debaixo da tua graça, debaixo da tua palavra, debaixo da tua unção, debaixo da profecia que foi liberada, e nos movemos por meio desta visão espiritual. Declaramos uma semana poderosa, Senhor, uma semana de graça, uma semana de grandes vitórias, porque sei que virão grandes desafios, mas que em tudo nós possamos fazer o teu nome conhecido e glorificado, que em tudo nós devemos nos mover pela circunstância